Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos reunidos mais um domingo, nesse domingo de modo muito especial, que é o domingo de Páscoa, onde celebraremos a Santa Ceia do Senhor juntos, de maneira diferenciada dos últimos anos, não é? Não planejamos isso, mas Deus já sabia, já preparou todos os recursos e nós estaremos juntos hoje, como família do Senhor, cada um na sua casa. Não é? Parecido com a Páscoa lá de Israel, quando Deus levantou o povo do Egito, cada um estava na sua casa. E de maneira bem especial, hoje eu quero ministrar para você a Santa Ceia do Senhor. E nós vamos estudar esse texto hoje, um pouquinho mais minucioso. E eu espero com você tirar lições práticas para a nossa vida no dia de hoje. Que Deus nos conduza durante todo esse ensino, para a glória do seu nome. Vamos ler juntos o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 34, que diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós em favor de vocês, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma e beba do cálice. Esse texto está lá no livro de 1 Coríntios, Paulo ensinando a igreja a celebrar a Santa Ceia do Senhor. São 3 vezes que a gente vê fortemente a citação da ceia. A primeira foi a primeira vez que ela foi revelada, ela foi ensinada aos judeus, né, o Deus de Israel, aos judeus. Foi exatamente na noite quando o anjo da morte passava pelo Egito. Deus deu a orientação que o seu povo, que sairia no dia seguinte sob o comando de Moisés, ficassem nas suas casas, matasse um cordeiro, o sangue daquele cordeiro passaria nas portas pelo lado de fora, aquela marca de sangue, e esse cordeiro seria tratado, assado e comido pelas famílias de uma forma muito especial, junto com ervas amargas, lembrando de cada pequeno detalhe que eles estavam passando ali. E instituído foi assim a primeira Páscoa lá no Egito, em meio à escravidão. O povo já estava marcando a figura forte do sangue que liberta, do sangue que protege, do sangue que passa deles o anjo da morte. E eles comeram e depois, durante toda a sua caminhada, Deus pediu que fosse feita a Páscoa em memória daquela noite definitiva, daquela noite importantíssima, onde o seu povo foi liberto do jugo da escravidão do Egito. Logo em seguida, anos depois, as revelações do Senhor acontecendo, o Verbo se faz carne, o ensino da palavra se concretiza na pessoa bendita do Filho de Deus. E aí o Senhor Jesus agora celebra, no mês da Páscoa judaica, ele ali senta com seus discípulos. E o apóstolo Paulo, agora lá em 1 Coríntios, está ensinando a igreja. Jesus ressuscitou, a igreja já está estabelecida, vivendo o seu período inicial de comunidade diferenciada, sob uma nova aliança agora. Paulo vai explicar a seriedade. Nota-se que o assunto central não é só a Santa Ceia, ele está ali dando uma certa orientação, porque a igreja de Coríntios estava saindo um pouco do prumo da sua vida como deveria ser. Então, o ensino sobre a Santa Ceia faz parte do ensino maior. Mas como hoje é domingo de Páscoa, eu quero focar no ensino de Paulo sobre a Santa Ceia a respeito do total da igreja. Então,
eu quero que a gente comece a observar os pontos que são levados em consideração quando o apóstolo Paulo está ensinando a igreja através dessa coisa simples, que é sentar-se para comer o pão, tomar o cálice entre os irmãos. Algo bem simplesinho, que não precisa ter sofisticação, mas tão profundo, tão grandioso. E é isso que eu quero fazer com vocês hoje, que nós vamos ceiar hoje. Nós vamos comer o pão, nós vamos tomar do suco da uva, não é? Mas antes a gente vai meditar o quanto isso é profundo diante dos olhos do Senhor. Tá bom? Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz quando ele está com a igreja de Corintos é levá-los a fazer na sua cabeça o quadro da ceia que o Senhor Jesus fez. Então, o que ele diz? Ele diz, eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Ele está dizendo, o que eu estou passando para vocês, eu recebi de Deus. Não é pensamento de homens, não tem a ver com a minha experiência, tem a ver com o ensinamento do Senhor, dizendo assim que ele era alguém que não era fonte de conhecimento. A fonte é o Senhor passou para ele está só compartilhando com os irmãos. Então ele diz, o que eu passei para vocês, eu recebi do Senhor. E ele leva a igreja de Corinto, nos leva agora para a cena da Santa Ceia, quando o Senhor instituiu a ceia da nova aliança. E daí ele começa a dizer que na noite que ele foi traído, ele chama muita atenção para isso. Na noite que ele foi traído, e aí eu quero que você pense naquela cena, agora comigo, para a gente poder começar. Jesus estava profundamente contrito, porque ele estava tomando a última ceia antes de ser ele mesmo o cordeiro imolado. Ele tinha a responsabilidade de passar para os seus discípulos o que tudo aquilo significava a partir de então. Ele estava desconstruindo um pensamento de todas aqueles rituais de imolação do cordeiro, sangue de animal. Ele estava agora dizendo, olha, tudo vai mudar a partir de mim. Tudo será diferente, é como diz a Bíblia, eis que eu faço novos céus e nova terra. Ele estava dizendo, tudo vai ser diferente a partir de agora, porque para isso eu vim. Para isso eu vim. Então, naquele momento, eu quero que você pense comigo a atmosfera daquele ambiente. E é importante você centralizar agora no coração de Jesus, porque ele estava contrito. Ele estava já no início do seu sofrimento, entendendo já o que aconteceria com ele a partir de agora. Ora, Jesus era homem. Tudo aquilo que nós sentimos de medo, de ansiedade, ele era passivo dessas coisas. Não era anjo que sofreu, foi um homem que se esvaziou para sofrer essa dor. Então Paulo revela isso naquela hora. Agora, os discípulos, Judas estava ali já praticamente endemoniado, preparado para traí-lo, já estava no seu coração, já havia desconfiança, já havia uma decisão de agir de maneira incorreta com o Senhor. Enquanto que os outros estavam discutindo quem era maior ou menor. Ele estava contrito. Os outros estavam ali pensando no seu próprio universo, na sua própria vida. A gente acha bonito o quadro, né? Mas focaliza em Jesus, porque o sofrimento dele não começou na cruz. É toda essa coisa de passar a visão do Pai, de se expressar e não ser compreendido. Tudo isso faz parte do sofrimento do seu coração e depois da sua própria carne. E Paulo leva a igreja a pensar naquela cena. Então ele diz, o Senhor na noite que foi traído, pegou do pão, pegou do cálice e começa a celebrar. Então nesse ensinamento de Paulo sobre a Santa Ceia, nós observamos ele conduzir a igreja para 3 momentos pontuais, importantes para a gente entender a profundidade da Santa Ceia. Primeiro ele leva a igreja para o passado, olhar para trás, para a noite que ele foi traído. Aquela necessidade de olhar para trás é para que a gente relembre o que é estar junto e por que estamos juntos e qual a importância de manter essa unidade e que isso seja algo profundo e um dos pilares mais fortes da igreja do Senhor, que é a cerne dos relacionamentos. Porque
nós tão diferentes, de nações diferentes, de culturas diferentes, de backgrounds diferentes, criação diferente, agora somos um só. Que preço foi esse que fez de tantos um corpo só? Então ele diz, na noite que ele foi traído, ele vai dizer o seguinte: nós precisamos olhar para trás. Nós precisamos olhar a raiz da nossa existência como cristão, como seres espirituais, como agentes do reino de Deus. Porque, queridos, Jesus fez questão que nós lembrássemos dele, não pelos feitos dele. Você não ouve Jesus dizendo, lembrai-vos de mim porque eu ressuscitei Lázaro, lembrai-vos de mim porque eu multipliquei pão. Faça memória de mim na hora para celebrar e anunciar a minha morte. É necessário. Eu sei que a imagem da morte, de um corpo ensanguentado, de um sofrimento, ela não é muito alegre, mas é necessário, ele pediu que nós fizéssemos isso. Quando nós nos reunimos para celebrar a comunhão, nós olhássemos lá para trás para ver qual foi o preço pago para nós sermos chamados filhos de Deus. Houve um preço de renúncia, um cordeiro, um manso, o sem pecado, sofreu um dano tremendo. A graça, ela é graça, mas ela custou um alto preço. E Deus quer que a gente relembre isso, porque sabe, diante de tantas coisas que nós passamos na comunhão uns com os outros, cuidar de gente, dar trabalho, a gente acha que está pagando um preço alto. O Senhor disse não. Olha para o preço que foi pago lá atrás, olha para trás. É necessário, quando eu reunir com os irmãos, eu olho para trás para ver o nível de amor que chegou até nós. Para que a gente perceba que o amor de Deus é diferente desse amor que a gente fala no dia a dia aí. O amor de Deus, ele é profundo. O amor de Deus fez com que o Filho amado, a joia mais preciosa do universo, se esvaziasse, viesse conviver nessa baixa terra como servo humilde, a ponto de morrer e morte de cruz. A igreja, para ficar contrita, para baixar o seu ânimo, para viver os seus valores como Deus quer, precisa olhar para a morte de Cristo. Sabe, o evangelho e a comunhão sem cruz não faz sentido. É necessário olhar para a cruz. Quando eu olho para o nível de amor, eu percebo que ainda não dei o meu melhor. Eu ainda não consigo viver ainda. Por mais que eu me sacrifique, alguém fez um preço impagável. O amor de Deus fez algo por nós que nenhum de nós poderia fazer. A morte de Cristo, ela satisfez a justiça de Deus. Só a morte dele satisfaria a justiça de um Deus santo. E ele fez isso para livrar, como um cordeiro livrou o povo do Egito, a nossa vida do anjo da morte. Toda a condenação, todo o peso foi tirado por causa da cruz. A cruz aponta para um amor diferenciado. Que amor é esse? Quero que você pense agora. Que fez enfermar a pessoa mais preciosa do universo. Por que ele me ama tanto? Por que tanto amor? Sabe, a gente às vezes não entende o porquê, mas nós precisamos aceitar que rejeitar amor é loucura. É porque as pessoas olham para o cristianismo como uma religião de que não pode ser, não pode fazer. Pelo contrário, cristianismo é vida de alguém que te ama em favor da tua vida. Ninguém te ama como Jesus te ama. Ninguém vai te amar como Jesus te amou. Ele é único. Ele é precioso, seu amor deve ser lembrado. E ele quer que seja lembrado olhando lá para trás, para a sua morte. E sabe o que ele disse mais? Que na noite que ele foi traído, ele deu graças. Não era um ambiente de festa, embora a Páscoa fosse uma festa judaica, mas o coração do Salvador estava sofrendo. Mas ele agradeceu. Ele agradeceu, ele não foi, a Bíblia diz que ele, o cordeiro mudo, ele não reclamou. Quando ele foi questionado, ele não reclamou. Os seus lábios destilavam gozo e alegria por estar completando a obra que Deus o Pai havia dado para ele.
Eu quero que você contemple o coração de Jesus. Como é o coração de Jesus? Porque nossa proposta é seguirmos a Ele, é sermos parecidos com Ele. E Ele é o maior alvo dos nossos estudos, da nossa pesquisa, da nossa contrição de conhecer mais a Deus, é conhecer o coração de Jesus. Ele agradeceu e revelou o mistério que estava na Páscoa, dizendo: olha, não é mais o cordeiro sou eu. Paulo convida também a igreja, além de olhar para trás, olhar para a cruz. Paulo convida a igreja para olhar para o futuro, porque ele diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A Santa Ceia, além de ser um momento de lembrar o preço que custa a nossa unidade, a nossa comunhão, ele também traz esperança de que aquele que morreu, ressuscitou e prometeu que virá buscar todos aqueles que vivem na expectativa da sua vinda. Sabe, queridos, a nossa esperança não é de uma vida melhor, não é de uma vida com menos problemas. Nossa esperança é soberana. Nossa esperança é: eu estou comprometida com alguém que não me deixou só, mas um dia Ele vem me buscar para onde Ele estiver, eu estiver também, porque foi Ele que falou: eu vou para o Pai, prepara, João 14, eu vou para o Pai, preparar a morada, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, na hora da Santa Ceia, é uma hora de renovar a esperança. Não só de comer o pão que alimenta a carne. Jesus certa vez falou, na tentação do deserto, quando ele foi tentar transformar pedras em pães, ele disse uma coisa muito séria: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Nós não somos só o que nós aparentamos ser. Nós não somos só essa matéria que é sustentada pelo pão natural. Nós somos também espirituais, que se firma e se sustenta pela palavra que sai da boca de Deus. É isso que ele está dizendo. Então, na hora da Santa Ceia, é um tempo de fortalecer não só o corpo, mas fortalecer o espírito, o homem e a mulher espiritual que nós somos. Então, o homem e a mulher espiritual que nós somos é sustentado pela palavra, e ela é sustentada por uma esperança e uma promessa de que o Deus que nos chamou, Ele virá buscar a sua igreja. Esses dias que nós estamos vivendo, esse tempo raro, diferente, um tempo que nos surpreendeu. Estamos todos em casa, não sabemos o que vai acontecer, mas uma coisa nós sabemos: Jesus vem buscar a sua noiva. Umas escolas falam que a igreja vai arrebatar, outras falam que passaremos pela tribulação. Não importa, o importante é que Ele vem buscar a sua noiva, e é importante que estejamos atentos para esse tempo. Vamos olhar para aquilo que de fato é importante. Vamos olhar para aquilo que de fato traz esperança. Ele diz: aquele que morreu, Ele vem buscar, porque aqui ele diz: vamos anunciar até que Ele volte. Isto é, vai chegar um tempo que não precisaremos mais esse tipo de memória, porque estaremos com Ele. Jesus, quando estava na Santa Ceia, ele disse o seguinte: eu vou ceiar novamente com vocês no reino de meu Pai. Vai ser um tempo que não dá para imaginar na nossa cabecinha limitada como será, mas já dá para a gente se alegrar com essa promessa. Eu quero que você perceba essa esperança quando você for cear. Há uma expectativa de glória, não é só de vitória, de glória, de presença, de fogo, de eternidade, de gozo eterno, onde não haverá mais lágrima nos olhos. Você se imaginou num universo desse? Num momento desse, onde a presença visível de Deus estará conosco para toda a eternidade? Se só a gente orando no Espírito já tem essa alegria, esse gozo, essa explosão que é os crentes juntos, agora imagina a gente na presença dele. Paulo está dizendo: olha, anunciem até que Ele venha. É necessário anunciar a sua vinda, é necessário manter-se em esperança, é necessário manter a chama acesa. Não deixe que os conflitos um com o outro apaguem o alvo principal, que é esperar por Ele. Tudo isso na hora que a gente senta para comungar um com o outro. E a gente às vezes não leva isso a sério, mas a hora da Santa Ceia é um lugar de muita reflexão sobre coisas profundas
é necessário manter o olho na morte de Cristo, na expectativa da sua chegada. Se Ele não vier nos buscar, nós iremos até Ele, porque nós não sabemos quantos dias está previsto para nós nessa terra. Nós iremos encontrar com aquele que nos separou para a exclusividade dele. Somos dele, o seu sangue nos separou. Outra chamada de Paulo muito importante, queridos, na Santa Ceia, é quando ele chama o homem para examinar-se a si mesmo. E eu acho que essa chamada, ela é uma chamada importantíssima para o momento que Corinto vivia e para o momento que a igreja vive hoje. Sabe, irmãos, difícil não é olhar defeito, não. A gente olha. O problema é olhar os nossos. Nós somos craques, absolutamente aptos para olhar defeito nos outros. Mas esse momento aqui da Santa Ceia, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, antes da gente cear, reflete e olha para dentro de você. Olha e te examina. E aí, não foge da ceia. Eu escutei um pregador dizendo a seguinte coisa: nós não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Não é interessante isso? Nós precisamos nos examinar, porque a ceia é uma festa. Eu conheço o dono da festa, eu tenho vestes para essa festa, eu tenho apetite para saborear dos seus banquetes. Meu apetite é para as coisas que ele tem para oferecer, ou eu estou interessado nas coisas que o mundo serve? Sabe, a igreja de Corinto estava vivendo essa situação muito difícil. E Deus havia enviado Paulo para levá-los para uma palavra séria. E ele aproveita esse momento de reunião para observar o quanto nós precisamos olhar para dentro. Sabe, irmãos, nesse tempo em que nós estamos usando a palavra arrependimento com muita frequência, porque nós, como eu citei na pregação de domingo passado, né, 2 Crônicas 7,14, como nos arrependeremos se nós não olharmos para dentro de nós? Como valorizar a graça que salva e o sangue que perdoa se eu não identificar? A Bíblia diz lá no livro de 1 João que aquele que diz que não tem pecado faz-se mentiroso. Mas sabe uma coisa? Existe um salmo, eu quero conversar um pouco sobre isso, esse momento aqui. Salmo 19, versículo 12, diz o seguinte: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. O que o salmista está dizendo? Quem pode discernir os seus próprios? Senhor, se tem erro em mim, vai me purificando aí do que eu nem consigo dar conta. Porque nós não conseguimos fazer uma avaliação clara, de fato, de quem nós somos. Não é fácil, é um exercício necessário, porém não é fácil o homem olhar para dentro de si. Eu quero que você pense comigo sobre como foi que Natã, o profeta colocado sobre a vida do rei Davi, como foi que ele usou, qual foi a sabedoria usada para que Davi enxergasse o seu próprio erro, para você ver que até um rei como Davi, um homem segundo o coração de Deus, como foi necessário uma certa didática para ele se enxergar. Ele havia pecado. Me parece que um longo espaço de tempo se deu entre o pecado e Deus vir cobrar o pecado dele. E o profeta Natã, não sei se planejou isso antes ou se isso foi dado para ele na hora. O importa é que quando ele chegou, para que Davi enxergasse o pecado dele, ele teve que fazer uma alegoria, cantar uma parábola, para que Davi saísse de cena e se colocasse agora como se estivesse analisando o pecado do outro. E daí ele contou uma história que tinha um certo homem que tinha uma porção de ovelha e foi mexer na ovelha daquele que só tinha uma. E ele se indignou, veio sobre Davi a justiça, que era do reino de Deus. Porque é assim que nós somos. Quando é para avaliar o outro, nós somos muito rápidos e vem 1000 textos na nossa cabeça. Mas quando é para nós, é difícil essa análise. Então, para que Davi desse conta do seu pecado, o profeta teve que levá-lo a sair de cena, e daí ele fez uma análise correta como se fosse outro. Aí o profeta veio e disse: olha, esse homem é tu. E aí ele caiu em si, pediu perdão, nem por isso a espada se apartou da casa dele.
ele viveu as consequências do pecado, mas ele se arrependeu e se enxergou como de fato ele era. Sabe, queridos, faz parte do cuidado de Deus conosco, nos levar a olhar para nós mesmos, porque se nós não olharmos para nós mesmos, nós não nos arrependeremos, e não olhar para nós pode permitir que duas coisas muito profundas se apropriem de nós: orgulho e justiça própria. Sabe, e se manter humilde é primordial para andar em semelhança dele. Porque Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Olha o que nós estamos falando de ceiar com os irmãos. Então Paulo fala assim: olha para você. E lá no livro de Lucas capítulo 18, versículo 9, diz assim: quando você for tirar o cisco do olho do teu irmão, não é para você desistir de tirar o cisco, é para tirar o cisco, mas antes é uma questão de ordem. Tira a trave que está no teu. Essa palavra é muito usada para que a gente não goste que as pessoas nos chamem a atenção. Ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta de se ver exposto aos seus erros, mas o que Jesus está dizendo aqui não é que eu não devo me importar com o outro, pelo contrário, o amor se importa, o amor se envolve, o amor faz diferença. Amar alguém não é passar a mão na cabeça dele, é interrompê-lo na hora de um comportamento que vai gerar, vai dar queda, vai dar morte. Mas o que ele está dizendo é: eu preciso ter cuidado com a trave, meu olho está travado, meu olho tem um obstáculo absurdo e eu não vou conseguir fazer bem o meu trabalho se o meu está com problema. Então, é como se eu dissesse assim: você tem um ponto da tua visão que está te dificultando, tem um cisco na maneira como você olha as coisas, e eu vou te ajudar a você a olhar melhor. Mas ele disse: você também que vai ajudar o outro precisa tirar a trave, porque tem algo maior no teu. E daí ele tira a trave e ele vai e ajuda o irmão tirando o cisco do outro, porque é necessário que haja essa uns aos outros. Não é para eu não deixar, é para deixar. A questão é que eu preciso me analisar e cuidar comigo antes. Por quê? Porque o reino de Deus, a partir da nova aliança, tem algo muito forte chamado discípulos. E nós ensinamos e nós influenciamos pelo exemplo. Então Paulo está preocupado, presta atenção nisso, não na decoração da Santa Ceia, não do hino que vai ser cantado, na toalha branca de linho, nada disso, isso é coisa nossa, nós é que nos preocupamos com essas coisas. Ele está preocupado com o que Deus está preocupado. Como é que está o coração da igreja? Como é que está você a respeito de você mesmo? Porque ele diz o seguinte: nessa hora você vai se analisar, você vai meditar na morte do Senhor, ver que houve derramamento de sangue em teu favor. Você vai ver que Ele tem uma expectativa que você se permaneça íntegro até a sua volta. Você vai analisar esses ângulos e você vai se analisar. Como é que eu estou? Eu estou como meu Senhor? Eu tenho perdoado como meu Senhor? Eu tenho me importado como meu Senhor? Eu tenho cumprido a ordem de fazer discípulo? Ou eu sou um espectador de Cristo, aplaudindo, reprovando, comentando? Quem eu sou nesse universo de comunidade? É na hora da Santa Ceia. E eu acho interessante que isso seja na hora da Santa Ceia, porque nós comemos todo o tempo. É primordial que a gente coma. Quem não come, morre. Então, nessa atitude simples da refeição, juntos, Paulo leva a igreja a meditar profundamente de como nós estamos a respeito dele e de nós mesmos. Porque nós somos influenciadores. Nós vivemos um tempo onde os pilares da igreja não são colunas de alvenaria, são os relacionamentos. E se eles estiverem saudáveis, a igreja será saudável. Se eles estiverem danificados por minha causa, a igreja sofrerá dano. Então o que ele diz? Depois que eu examino, eu vou e como. Eu faço a minha meditação, eu vou me averiguar, eu me arrependo e como. E ceio. E me alegro e confirmo essa aliança de sangue entre nós. E a igreja se fortalece. Porque senão, se agirmos como que
estamos num ambiente sem observância, como se o Senhor não se importasse, onde quem manda sou eu. A Bíblia diz assim, que eu como e bebo para minha condenação. E Paulo cita exemplos verídicos que estavam acontecendo em Corintos. Ele diz, por causa disso, dessa falta de meditação profunda, dessa atitude de contrição, muitos estão fracos, e eu entendo que essa fraqueza tinha a ver com paralisado na obra, sem discernimento espiritual, abatidos, sem discipular ninguém, não assimila discipulado, são indiscipuláveis, fracos. Outros estão doentes, a fraqueza já atingiu o corpo, ou então emocionalmente, sobre depressão, sobre tristeza, sobre abatimento, estão sobre a enfermidade, precisa de cuidados especiais dessa pessoa. Ou ele diz que a coisa avançou para morte, porque a expressão os que dormem tem a ver com os crentes que partem. Expressão dormindo. Queridos, isso é muito sério. Nesse domingo de Páscoa, nós vamos cear. E eu estou achando isso muito interessante, que a gente tenha esse tempo em casa para olhar para nós mesmos, para olhar nossa qualidade de vida, de comunhão, de o quanto eu já tenho me parecido com aquele que me chamou. Querido, você foi chamado para se parecer com Jesus. Você não foi chamado para ser frequentador de igreja, para ser intercessor, para ser cantor, para ser pregador, nada disso. A gente faz isso porque é necessário que uns aos outros se ajudem. Então a gente vai usando dos recursos que Ele deixou para nós. Mas nós somos chamados para sermos mudados, transformados à imagem e semelhança de Jesus. Por mais habilidades que eu tenha, se o meu coração já não se parece com o dele, a caminhada não está sendo dentro do propósito. Então, o momento da Santa Ceia é um momento de uma reflexão para mudança. Por isso é tão sério. Então, nesse domingo de Páscoa, nós faremos essa celebração. Que não só hoje, mas outros dias, quando você sentar para ceiar, lembra da morte de Cristo. Ele fez isso por amor. Lembra que Ele vai voltar. E olha para você. Olha para você. Olha para o teu coração. Olha para aquilo que está movendo as tuas motivações, a tua mente, aquilo que está fazendo você ser quem você é. Que Deus te abençoe de maneira poderosa, que essa Páscoa seja a Páscoa da sua vida, que após esse momento, e quando tudo isso passar, eu creio que vai passar, nós estamos vivendo um tempo de aperto, mas nosso Deus é fiel, Ele tem propósito em tudo, e vai passar, e nós estaremos melhores. Eu tenho entendimento, queridos, na minha simplicidade, eu tenho entendimento que haverá nesses dias um grande avivamento da igreja. Um grande avivamento, porque as almas estão olhando para Deus. A igreja está olhando para Deus. Uau! A igreja está voltando para as suas simplicidades. A Santa Ceia é a coisa mais simples e mais profunda que pode acontecer na celebração uns aos outros. Corinto estava aprendendo uma lição e isso ficou registrado para nós, a igreja contemporânea, a igreja dos dias de hoje. Que privilégio nós temos, hein? De ter essa palavra em nosso favor e de termos acesso à Santa Mesa do Senhor Jesus. Vamos para a ceia? Então, agora vamos nós para o momento da Santa Ceia. Você já foi ministrado pela palavra que se refere a ser igreja, a ser corpo de Cristo. E aqui nós temos elementos da Santa Ceia. O pão que representa o corpo de Cristo. O corpo que foi rasgado, que foi moído por causa dos nossos pecados. Temos aqui a uva, que origina o suco, que representa o sangue da nova aliança. Aliança firmada a partir do Filho. Uma aliança inquebrável, irrevogável. Uma aliança eterna. Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, nós vamos agora ceiar juntos, que nada nos impede de continuar na comunhão, na unidade do corpo de Cristo. Então, eu vou orar pelos elementos e em seguida que a liderança da igreja
parte da Igreja Maranata em Vinhais, em comunhão, em unidade com o Espírito, em concordância com a palavra, nós vamos ceiar. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, Sim. nós apresentamos a Ti, ó Deus, esse momento em que nós reafirmamos, reacendemos no nosso coração Sim, Senhor. a nossa fé, a certeza que Tu és o Cristo vivo, aquele que venceu a morte, venceu o poder do pecado, Amém. aquele que hoje reina eternamente, aquele que enviou o Espírito Santo para estar conosco nessa jornada, nessa caminhada de fé nessa terra. E nós, como Igreja do Senhor, declaramos que o Senhor é vivo, Amém. reina para todo sempre. Amém. E que o Senhor virá, que todas as promessas a respeito do Filho, do reino, se cumprirão. E nós estamos aqui nesse momento que é mais do que um memorial. É um fogo, é um calor que arde no nosso coração. Uma fé que inunda o nosso ser e nos faz crer cada vez mais que nós somos Igreja do Senhor, corpo do Senhor vivo na terra para proclamar a verdade do reino, estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Sim. Nós vamos agora pegar o pão e o cálice e nós vamos, nesse momento de comunhão, dizer para você que nesse momento nada pode impedir você dessa comunhão. Nem mesmo o pecado, porque o pecado já foi dado um jeito para ele. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele perdoa pecados. Ele nos reconciliou com Jesus Cristo. Então não perca essa oportunidade de cada vez mais reafirmar, reacender a tua fé nele. Porque ele é o autor e o consumador da minha e da tua fé. Oramos, apresentamos e santificamos esse alimento, tirando ele do uso comum para um uso de consagração, para um uso especial, em memória ao Cristo, em memória à sua obra, em memória ao plano de redenção, em memória a tudo o que ele fez e principalmente tudo o que ele é. Nós oramos assim no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Sim, Deus. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que nós temos hoje de fazer esse memorial, de sermos participantes, meu Deus, dessa aliança, do Teu reino. Deus, obrigada, Jesus. Nós queremos nos consagrar a Ti nessa manhã. Entregar a Ti, Senhor amado, tudo que somos, tudo que temos, Pai. Deus, que Tu esteja em nome de Jesus, Pai, nos consagrando, nos abençoando nessa manhã, Deus, e que esse tempo, esse momento, Senhor, de memorial, seja o tempo também das nossas reflexões, meu Deus, de nós voltarmos, Pai amado, para o Teu sacrifício, Senhor, e de nós estarmos cada vez mais íntimos de Ti, Senhor amado, mais firmes na nossa fé, que a nossa fé seja alimentada, que a nossa fé seja restaurada, Senhor, para tempos como estes, meu Deus, e que sejamos, Senhor amado, direcionados pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por esse tempo de comunhão, Pai, que ainda na angústia, ainda na dor, Senhor, mas nós somos um contigo e um só corpo para celebrar, Senhor, a Tua ressurreição, porque Tu vives, Senhor, hoje e eternamente, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Feliz Páscoa para você na sua casa. Celebre a ressurreição de Jesus. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, vive para todo sempre. Feliz Páscoa em família. Amém.